Beleza, gente? Aqui é Paulo Drummond com Coisa de Paulo Drummond, mais uma vez falando sobre fila brasileiro, respondendo a inscritos, né? A duas questões que me colocaram, né? Primeiro, Robson, né? Ele me perguntou, né? Referente à matilha de filas, né? Como que seria o fila numa matilha, que ele pretendia trabalhar com fila numa matilha na fazenda dele, né? Primeira coisa que vão colocar em questão do fila na matilha, né? Vem cá, Tutu. Aqui, ó, tudo extremamente afetuoso com a gente, né? Aqui, fica tudo derretendo com a gente. Mas vamos lá. O fila, em questão de matilha, que o Robson estava falando, né, de formar matilha na fazenda, né, é uma coisa assim, um tanto quanto que tem que ser feito com cautela. Por quê? Fila é uma raça de grande potencial destrutivo, né? E ele me falou que a fazenda dele é grande, né? Tem muito animal silvestre, né? E até aí não tem problema nenhum. Que a tendência do fila é ficar mais na proximidade da casa. Porém, né, quando tiver visita ou carro chegando na fazenda, né, a fazenda vai ficar meio que assim, isolada, né, e todo mundo vai ter medo de descer na casa da fazenda. Não, Tutu, ó barato. Eu tô sentado, mas é para respeitar. Pronto. Né? Aí vai ser uma coisa meio problemática. Fila não se deve ter o cachorro sem limite, né, para recepção de visita ou alguma coisa assim. E até mesmo a questão de... Tutu, parou? Não, sossego faz. A questão de mudança constante de funcionário, coisa que a gente está tendo muito hoje em dia, né? Mão de obra está muito escassa, né? E muita rotatividade de funcionário. O fila numa fazenda, ele não vai se dar muito bem com a mudança de funcionários, né? Porque eles são cachorros assim, extremamente devotos a pessoas específicas, né? Quando um fila pega devoção com uma pessoa, ele tem devoção absoluta. Porém, estranho não são bem-vindos, né? Isso a gente tem que observar no questão do dia a dia de uma fazenda, viu, Robson? Isso a gente tem que observar porque é a nossa realidade. A mudança de mão de obra e tudo é uma preocupação que a gente tem que ter hoje. E o fila não é a melhor raça para ficar se mudando de funcionários. Olha lá, vê se pode. Pronto. E outra coisa, né? Eu estava me perguntando referente a macho, fêmea, né? Machos, se tiver fêmeas juntas, eles vão tender a ser mais assim, a brigar mais, principalmente em época de cio, né? Porque os machos, quando um macho fila pega para ser dominante, né? Ele... Ei, parou? Parou. Fica. Isso. Quando um macho pega para ser dominante, um macho de fila, ele vai ser assim, extremamente brigão, vamos dizer assim, né? Não aceita todo molosso. Os molossos não são cães que admitem muito outros machos nas intermediações, né? Eles pegam para ser dominantes e querem dominar a matilha, ser dono da matilha. As fêmeas que vão estar lá vão ser deles, né? E a questão de fêmea só, você tem, quer dizer, o fila no geral, você tem que ter muito pulso para manter o fila em matilha, tá? Isso aqui, ó, você vê como é que essas meninas são brincalhonas, são todas assim, né? Que eu levo elas bem relax, né? Não tem ignorância aqui em casa, né? E elas fazem aqui, ó, aquele questionamento, né? Guarda natural. Minhas cachorras fazem guarda natural, né?
Independente de qualquer coisa, minhas cachorras fazem. Porque a guarda natural que a gente quer ter hoje, né, seria muito vamos dizer assim, um teatro. Né? Ei, Tutu, parou. Sossega. Um teatro. Porque a cachorra vai... o camarada não vai pular na casa onde tem mais filas para ver se o cachorro morde ou não. A não ser alguns adestradores que ficam aí querendo provar que são mais que o outro, né? Aí tudo bem. Fica aí falando, eu ponho fila para correr. Um indivíduo normal não põe um fila para correr. Né? A verdade é essa. Né? Ele não vai numa casa que tem fila, ele vai escolher uma casa mais fácil de se entrar. Né? Isso é a realidade da situação de segurança nossa. Né? Voltemos, eu saí um pouquinho do negócio, vamos voltar aqui na questão do Pepetinha. Vem cá e pega a Tutu aqui, porque ela está meio inquieta. Né? Eles não têm costume de ficar sentados comigo aqui. Né? Pronto, pode levar a Tutu. Muito bem, deixa eu só com a jararaca. Beleza. Vai, Pepetinha, sai andando. Né? Pronto. Aí, voltemos aqui, a jararaca é mais contida, Tutu é um tanto quanto... Não, pode ficar com ela aí. Né? Aí, a jararaca é mais contida. A Tutu, aqui ó, em questão de cachorro, né? Tutu é extremamente enérgica. Ela tem energia demais da conta. Né? A jararaca já é um bicho mais tranquilo. Aí você vê a individualidade do cachorro. E isso também tem que se observar em questão da matilha, né? Da harmonia da matilha, que seria algo muito importante. Né? E como que você consegue harmonia numa matilha? Né? Primeira coisa, não fazendo o que eu fiz aqui em casa. Né? Eu peguei 3 cachorras na mesma idade, né? Diferença de 15 dias. Né? Essa aqui e a Tutu, que são as tigradas, são irmãs de ninhada. Né? E a Marruá, que é a minha vermelha, né? Ela já tem uma diferençazinha de 15 dias mais velha. E ela é a dominante aqui em casa. Né? Então, numa matilha, se observa dominância, né? Se observa pulso do dono, né? Que é muito importante o dono ter pulso numa matilha. Né? Que quem tem que mandar não são os cachorros, é o dono. Né? O dono não... Dono principiante em questão de cachorro, não aconselho ter matilha. Né? Porque senão, como é que pode se dizer? É certeza de dar porcaria, de dar coisa errada. Certeza, não tem dúvida não. Se o dono não tiver pulso perante uma matilha de cachorro, é certeza de dar errado. Ok? Então, gente, eu opto. Seria muito interessante fêmeas e principalmente se entrar com os cachorros aos poucos, se montar a matilha aos poucos, não chegar e adquirir os cachorros juntos. Né? Muito interessante. Você pega primeiro uma fêmea, né? Arruma um cachorro de fora para cruzar com aquela fêmea e começa a segunda fêmea. Seria interessantíssimo que fosse filha da primeira que você tem na fazenda, tá? Fazendo bem calminho, com bastante tranquilidade, porque aí a cachorra, a mãe, que seria a líder da matilha, com grande chance, né? Ela já vai ter a mão de mando, vamos dizer assim, né? O jeito de mandar na filha. Então é mais fácil de se conseguir uma dominância da matilha sendo induzida por você. Né, Pepetinho? Só distancia um pouquinho mais, porque o som vai sair mais lá. Tá? Aí vai ter uma dominância, né, da natural. A mãe vai coordenar a matilha. Né? E depois, posteriormente, você arruma um macho. Porém,
não necessariamente, né? Igual o Robson falou, que ele já tem outros cachorros. Os outros cachorros é muito interessante que sejam castrados, para você não fazer uma fábrica de vira-latas, tá? E também, cachorros de grande potencial não se cruzam entre raças, porque você não sabe o que vai gerar naquela prole, né? Você não sabe o que vai ser o temperamento e o estilo dos animais que vão vir da prole. Então é interessantíssimo. Se você já tiver alguns cachorros na fazenda, né, vai castrar os machos, entrar com uma fêmea, né, e vai... a segunda fêmea já vai ser filha dessa que você entrou inicialmente. É mais fácil de se estabelecer matilha dessa forma, ok? Depois você arruma um macho, mas aqui, que seja o macho, que seja o cachorro, já observando os pais, para você saber, pelo menos, se o cachorro não vier a ser vamos dizer assim, um top de linha, que ele tem uma genética muito boa, para você poder ter um embasamento para onde você vai destinar a sua criação. Porque se você tem uma matilha, muito dificilmente você não vai estabelecer uma criação de filas. Porque esses bichos aqui, ó, são extremamente apaixonantes, né? Esses bichinhos aqui são de devoção absurda, né? Com o dono, uma devoção absurda. Com estranhos, uma agressão natural e uma ojeriza, como se diz no padrão da raça. Eu não gosto muito desse dito não, viu? Ojeriza estranho. É uma indisposição. Vamos colocar mais brando assim. Hoje em dia tudo tem que se abrandar as palavras, né? Vamos colocar que é um abrandamento. Vem cá, vem cá, jararaca. Senta aqui. Olha, tem que ficar boa para aparecer lá, ó. Então, vamos abrandar essa questão. Que não tem uma de indisposição com estranhos, né? E o outro também, o Felipe falando, referente que ele tem na casa dele 2 fêmeas de pitbull. O pitbull sempre em voga, né? E sempre nos comentários. E se o fila seria diferente? Totalmente diferente. Fila, o trato deles em matilha é totalmente diferente. O pitch é uma raça de briga, né? Então, ele tem que brigar um com o outro. Ele briga sempre um com o outro. Um bom pitbull não gosta de convivência com o outro animal, nem com o outro pitch. Petinho, guarda lá para você poder fechar aqui pra gente, né? Guarda lá. Aí, gente, nós vamos colocar isso. Pitbull é totalmente diferente do fila. Porém, igualmente ao pitch, não se deve fazer mestiçagens com animal de grande potencial. Olha lá, guardou a irmã dela, ela já sente vontade de ir para lá, para onde está guardando a irmãzinha, né? Eles têm extrema devoção e gostam de ficar na companhia dos cães que estão inseridos na matilha, né? Eles se sentem mais confortáveis na elaboração de uma matilha. O fila é um cachorro de matilha, sim, né? E outra coisa, Robson, agora só para fechar, é muito importante na sua fazenda você colocar limite, igual que eu faço aqui com cerca elétrica. Pode ver no outro vídeo meu aí, né? Você coloca uma cerca elétrica, faz uma célula máter em volta da casa, para os seus cachorros estarem mais próximos da casa na hora que você precisar, para eles não estarem batendo perna, ok? Então, gente, fica com Deus. Aí, qualquer coisa, põe aí nos comentários, né? Estamos prontos para respondê-los, né? E vamos que vamos. Vamos estabelecer agora esse quadro, né, de resposta a inscritos. Querendo, põe suas dúvidas, estou pronto para respondê-los, ok?
Fica com Deus então, gente. Aquele abraço, põe os comentários. Até mais. Tchau, tchau.